Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que está bem no centro da nossa vida. Essa dança complexa entre liberdade e responsabilidade. O que significa de verdade ser livre? Será que é só poder fazer o que a gente quer? Ou tem algo mais profundo aí? Quem sabe um preço a se pagar? Bom, vamos começar com essa pergunta, que é bem provocadora e vai guiar toda a nossa reflexão. Ela meio que nos obriga a encarar uma verdade que pode ser desconfortável. Será que não ter consequências é liberdade de verdade? Ou é só uma bolha que nos protege do mundo real? Então, o ponto central é este. A liberdade verdadeira não é algo passivo. Não é só a ausência de correntes, sabe? É uma agência ativa. É a nossa capacidade de olhar para as opções, fazer uma escolha consciente e, o mais importante de tudo, estar pronto para arcar com o resultado, seja ele bom ou ruim. Agora, vamos trazer essa ideia para o nosso mundo, para o nível pessoal, porque é bem aqui nas nossas decisões do dia a dia que a nossa autonomia cria raízes e floresce, ou, pelo contrário, começa a atrofiar. E a gente vê isso em todo lugar. Pensa na saúde. Temos a liberdade de comer o que quisermos, mas a responsabilidade pelo impacto disso no nosso corpo é inteiramente nossa. Nos relacionamentos, somos livres para escolher nossos parceiros, mas somos responsáveis por nutrir a relação, por lidar com os conflitos. Na ética, a liberdade de mentir sempre vem com um preço, e esse preço, inevitavelmente, é a perda de confiança. Agora olha o exemplo das finanças, que deixa essa troca muito clara. Gastar por impulso parece liberdade na hora, né? É aquela gratificação instantânea. Mas o resultado, a responsabilidade que vem depois, são as dívidas, o estresse, que de forma irônica acabam roubando a nossa liberdade lá na frente. E aí a gente chega num grande paradoxo. Muitas vezes, o que se busca não é a liberdade em si, mas uma fuga da responsabilidade. Só que ao fazer isso, a gente acaba entrando num ciclo de dependência, de consequências mal administradas, que no fim das contas nos torna muito menos livres. Certo. Agora vamos ampliar um pouco o foco, saindo do indivíduo para a sociedade. Essa mesma busca por segurança nos leva a procurar um protetor maior, o Estado. Mas qual é o custo desse abraço protetor? O nome disso é paternalismo estatal. É basicamente a ideia de que o governo deve intervir não para proteger os outros das suas ações, mas para proteger você de você mesmo, agindo no que ele define como seu melhor interesse. E por que isso acontece? Bom, psicologicamente falando, é muito tentador. Existe uma necessidade humana muito profunda de segurança, de certeza. E é bem comum que a sociedade projete no Estado essa figura de pai, esperando que ele nos proteja do peso e da incerteza de ter que escolher por conta própria. É importante notar que essa intervenção tem níveis. O paternalismo brando ou soft age quando a nossa capacidade de decidir está de alguma forma comprometida. Já o paternalismo duro é mais invasivo. Ele impõe uma decisão mesmo que a pessoa seja totalmente capaz de escolher por si mesma. E isso nos leva à questão central. Essa proteção toda está nos tornando mais seguros ou, na verdade, está nos infantilizando, minando nossa capacidade de sermos cidadãos adultos e autônomos? E aqui entra um conceito bem interessante, a liberdade ilusória. É quando a pessoa acha que está escolhendo, porque, tecnicamente, a opção existe, mas todo o ambiente, a arquitetura da escolha, foi desenhado para nos empurrar sutilmente numa direção específica. A gente não delibera, sabe? A gente só segue o fluxo. E esse processo se desenrola numa espécie de espiral perigosa, passo a passo. Primeiro, o risco é transferido. Depois, a gente se acostuma com essa passividade. Em seguida, a nossa capacidade de agir e pensar por conta própria, ela atrofia. E o resultado final? Uma sociedade infantilizada, menos capaz de lidar com os desafios reais. Pensa um pouco nessa metáfora. A liberdade é como um jardim. Ela não aparece do nada. Exige trabalho, cuidado, atenção. Exige que a gente coloque a mão na massa. É um processo ativo, de cultivo. Agora compara com essa outra imagem. Uma aldeia que depende passivamente da água do rio. Enquanto a água está fluindo, tudo ótimo. Mas quando o rio seca, a crise é total. Por quê? Porque ninguém se lembrou de desenvolver a capacidade de cavar os próprios poços. Essa é a imagem da dependência. Então, qual é o caminho para sair disso? A resposta nos leva de volta para o começo. A liberdade precisa ser ativamente cultivada, tanto no nível individual quanto como sociedade. A distinção crucial está bem aqui.
A ajuda, a proteção, são valiosas quando funcionam como um andaime, sabe? Dando suporte para a gente construir algo maior. O problema é quando esse andaime vira uma gaiola, que nos limita e nos impede de voar por conta própria. Pois é. Liberdade de verdade não é viver uma vida sem risco ou sem dor. Isso é fantasia. A liberdade real está na coragem de fazer escolhas e na força de encarar de frente o que quer que venha depois. E para a gente terminar, fica essa reflexão. Pensa nisso, com honestidade. Porque muitas vezes as correntes mais fortes não são aquelas que os outros colocam na gente, mas aquelas que nós mesmos construímos, um dia de cada vez, com cada responsabilidade que a gente escolhe evitar.